A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta a Igreja no Mundo, abril de 2019. Logo adiante, a dedicação do Templo de Roma, Itália, atrai muitos dos fiéis para testemunhar o que veio a se tornar solo sagrado. Pela primeira vez em nossa época, todos os membros dos 12 da primeira presidência se reúnem em um só lugar. Chegou o dia tão esperado em Roma, trazendo os santos dos últimos dias da Itália para um lugar de adoração e admiração. Roma, Itália. A histórica cidade que foi o centro do cristianismo por séculos, tem agora mais um local de adoração, o templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigado por terem vindo. Em 3 sessões dedicatórias, o presidente da igreja, Russell M. Nelson, dedicou o templo, que é o primeiro da Itália. A primeira sessão começou com a cerimônia de colocação da pedra angular, que assinala a conclusão da construção do templo. Vamos agora terminar o trabalho do templo. Ao oferecer a oração dedicatória, o presidente Nelson se referiu a Roma como uma grande cidade desde os tempos bíblicos e reconheceu o ministério dos antigos apóstolos Pedro e Paulo, que aqui prestaram testemunho de Cristo. Ele orou para que esse testemunho de Jesus Cristo continue a abençoar esta região. Todos os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos estão participando de várias sessões dedicatórias. Para o presidente Nelson, o convite de estarem todos aqui foi uma das maiores emoções de sua vida. Fiquei surpreso e feliz, como podem imaginar, de fazer parte desse acontecimento histórico e maravilhoso. Estamos de volta com o profeta e os apóstolos vivos, que têm por tradição o mesmo chamado de proclamar o evangelho a todo o mundo. Estamos aqui com o profeta, fazendo exatamente isso nesta época. Foi um dia de alegria para os santos dos últimos dias, muitos dos quais vieram de bem longe para participar deste dia especial. Ter um templo em Roma é como nos aproximar ainda mais do Senhor. O templo é um lugar de paz. Não é só um lugar para encontrar respostas, é também onde podemos sentir o Senhor mais perto de nós. O templo atenderá mais de 23 mil santos dos últimos dias da Itália e de países vizinhos. Com o templo dedicado, aqueles que ali adorarem vão desfrutar as bênçãos das cerimônias mais sagradas de nossa religião. Sinto-me abençoada, porque é assim que me encontro com Jesus Cristo. The day before the temple dedication, President Nelson, along with President M. Russell Ballard of the Quorum of the 12 Apostles, had the unique opportunity to meet with Pope Francis at the Vatican. They talked about their concern for human suffering, religious liberty, and the importance of the family. We had a most cordial, unforgettable experience with His Holiness. He was most gracious and warm and welcoming. This was the first time a president of the church has met with a pope. É bom estar ao seu lado, meu amigo. No dia seguinte à dedicação do Templo de Roma, Itália, toda a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se reuniram para tirar fotos históricas. Vamos nos sentar por ordem de tempo de chamado e os outros 6 ficam atrás. Acredita-se que esta seja a primeira vez na história da Igreja que todos os 15 líderes se reúnem em um mesmo local fora dos Estados Unidos. A seguir, o ministério pessoal do presidente Russell M. Nelson se espalha por toda a América Latina. E mais tarde, em A Igreja no Mundo, uma caminhada pelo histórico Templo de Roma, Itália. Russell M. Nelson, o profeta de 94 anos de idade e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, deu continuidade às suas extensas viagens ao redor do mundo, ministrando aos membros e amigos da fé. O presidente Nelson, acompanhado da esposa, Wendy, e do elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Lisa, estreitou os laços com o povo da América do Sul durante visita de 9 dias por 5 países em outubro passado. A primeira parada do presidente Nelson foi em Lima, Peru,
Em um devocional, ele falou para mais de 6.000 pessoas, surpreendendo e deleitando o público presente. Com sua permissão, eu gostaria de falar em espanhol. A expiação de Jesus Cristo é o acontecimento mais importante da história do mundo. Enquanto esteve no Peru, o presidente Nelson também se reuniu com o presidente do Peru, Martín Vizcarra, e visitou um possível local de um futuro templo em Lima. Continuando sua viagem, o presidente Nelson viajou para o sul até El Alto, Bolívia, uma importante cidade construída no local mais elevado do mundo. Estar com vocês é uma experiência espiritual edificante. São vocês os santos da Bolívia, e não a altitude que nos tiram o fôlego. Temos crianças da primária na congregação? Se houver, gostaria que se levantassem. Vocês são o futuro da igreja na Bolívia. Depois de visitar a Bolívia, os casais Nelson e Stevenson viajaram para o Paraguai, onde se reuniram com cerca de 3.500 santos dos últimos dias no Centro de Convenções Comembol, em Assunção. Viemos a esta terra com uma vida para viver, com muitas coisas para aprender, mas precisamos de ajuda, não é? Na quarta parada da visita à América do Sul, o presidente Nelson visitou os santos do Uruguai e ministrou a eles. Enquanto esteve lá, teve a oportunidade única de passar um tempo com a família Risso, uma família de santos dos últimos dias de 4 gerações. Estamos felizes pela oportunidade de vê-lo ser uma pessoa tão amorosa com as crianças e ver todo o amor que ele transmite, que é o amor do Salvador. À noite, mais de 4.000 pessoas se reuniram para ouvir o conselho inspirado do presidente Nelson. Centenas e centenas de santos dos últimos dias fiéis transformaram esta tenda em uma capela. Em sua última parada, o presidente Nelson chegou ao Chile para a muito aguardada dedicação do Templo de Concepción, Chile, o segundo templo do Chile, realizado em 28 de outubro. Os procedimentos da primeira sessão, que incluíram a cerimônia de colocação da pedra angular, foram transmitidos para capelas de todo o país. Isso representa a importância da pedra angular da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Durante sua visita, o presidente Nelson e outros líderes da igreja participaram de um almoço onde se reuniram com líderes do governo local e outros dignatários como o governador Jorge Ulloa Aguilón. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Muito bem-vindo. E muitíssimo obrigado por este tempo. Muito obrigado. Obrigado por sua ajuda. Os líderes também falaram aos jovens da igreja. Que experiência incrível é para os jovens da igreja poderem ir à casa do Senhor. Vocês nunca estarão perdidos se conseguirem ver o templo em sua vida. Foi uma experiência magnífica, cheia de alegria. Pudemos sentir o puro amor de Cristo. Com a dedicação do templo concluída, o presidente Nelson voltou para os Estados Unidos, tendo deixado uma impressão inesquecível no povo da América do Sul. O ministério do presidente Nelson não parou depois da América do Sul. Em novembro, juntamente com o elder David A. Banner e a esposa Susan, o presidente Nelson viajou para San Antonio, Texas, para um devocional especial no Alamo Dome. Todos temos desafios. E se entendemos quem somos e por que estamos aqui, podemos encarar o futuro com fé em Deus e em seu plano eterno de felicidade. Em fevereiro, o ministério do presidente Nelson levou a Glendale, Arizona, com Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, e a esposa Kristen. Lá, eles se reuniram com mais de 60.000 santos dos últimos dias no estádio State Farm. Prazer em conhecê-lo, governador. Antes do devocional, o presidente Nelson se reuniu com o governador do Arizona, Doug Ducey, e outros preeminentes líderes do estado. Não foi o que eu esperava, foi muito melhor. Ele é um homem compassivo, instruído e destemido. Respeito muito as suas opiniões. No que se tornou uma marca registrada do ministério do presidente Nelson, ele se reuniu com jovens adultos para abordar os desafios deles e dar conselhos. Mesmo nesses tempos trabalhosos, se permanecermos imersos nas Escrituras e fiéis a quem somos, vamos conseguir. É impressionante ver quantos compareceram. A seguir, em uma época de incêndios consecutivos sem precedentes, os moradores da Califórnia se unem para ajudar aqueles que estão sofrendo.
Ali tem óleo para motores de 2 tempos e ali para motosserras. De furacões a incêndios violentos, os desastres muitas vezes fazem aflorar o melhor nas pessoas. No início de outubro, o furacão Michael atingiu parte da Flórida com ventos de mais de 250 km por hora e muita destruição. Não sabíamos o que iríamos fazer, não mesmo? Fiéis a seu propósito, os icônicos coletes amarelos do programa Mãos que Ajudam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vieram de toda a região, determinados a enfrentar a devastação de cabeça erguida. O quintal e a casa de Shirley Daniels, de 70 anos, foram gravemente danificados pelo furacão. No sábado pela manhã, as pessoas de uma igreja que ela nem conhecia chegaram para ajudar. Vocês são anjos, na minha opinião, uma dádiva de Deus. É só isso que posso dizer. Desculpem. Foi maravilhoso ver aquela sala cheia de coletes amarelos. O presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, liderou uma delegação especial de líderes da igreja em uma visita à área assolada. A estabilidade, a fé e a firme atitude de que não se deixarão abalar. Tudo isso é um testemunho extraordinário de sua fé e de seu comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Esse comprometimento ficou evidente um mês depois na Califórnia. O Camp Fire, o mais mortal incêndio da história da Califórnia, transformou a pitoresca vila serrana de Paradise nisto aqui. Achamos que iríamos morrer. Lembro-me de pensar, não estou pronta para morrer assim. Quando as chamas alcançaram a cidade natal de Bryn Chatfield, ela e o marido fugiram, descendo a montanha. Ao dirigirem seu carro, Bryn só podia orar. Isso me deu a noção do quanto as pessoas usam a oração em sua vida e como ela é importante. Depois disso, muitos fizeram orações e outros tantos entraram em ação. Os membros da estaca Gridley, Califórnia, se uniram à comunidade para empacotar caixas de alimentos. Esses suprimentos serão distribuídos às vítimas do incêndio. Você vai colocá-las aqui e eu aqui. É incrível como muitas pessoas aparecem e estão dispostas a se doar e a servir. Em janeiro, o presidente Russell M. Nelson foi a Chico, Califórnia, levando uma mensagem de otimismo. Sei que o Senhor tem guiado vocês em seu empenho de se recuperar e seguir em frente com fé. O fogo veio desta direção. Rob é o bispo de uma congregação local de Santos dos Últimos Dias. Desde o incêndio, ele teve de ajudar sua família e outros membros a se reerguerem. Aqui está ele com a esposa e os filhos e nada restou de sua casa. Mas ainda assim eles estão servindo as outras pessoas. A recuperação será um longo caminho para esta comunidade, mas é um caminho que as pessoas daqui estão comprometidas a trilhar juntas. Com o Senhor como nosso exemplo e redentor, quaisquer que sejam as adversidades ou tragédias que surgirem em nosso caminho, todos poderemos dizer: está tudo bem com a minha alma. Pelo terceiro ano consecutivo, a campanha de Natal da igreja, Seja a Luz do Mundo, ganha vida. Além de lançar uma série de vídeos incentivando as pessoas a servir, a igreja coletou 2,3 milhões de dólares por meio de máquinas de coleta de doações, máquinas automáticas de venda colocadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e nas Filipinas. Foi possível que as pessoas comprassem artigos para os necessitados por causa das máquinas, como alimentos, água potável e medicamentos. Em fevereiro, a irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, viajou a Manhattan para entregar os cheques de fundos coletados em todas essas máquinas a vários parceiros mundiais de serviço humanitário da igreja, incluindo a CARE, WaterAid America e a UNICEF dos Estados Unidos. Agradecemos pela parceria. Obrigada pelo espírito no qual essas máquinas foram instaladas e por estarem conosco hoje para entregar o cheque que vai fazer a diferença. As doações estão sendo usadas para comprar quase 843 mil refeições, mais de 16 mil medicamentos e suprimentos médicos, quase 11 mil peças de roupa e artigos domésticos, cerca de 20 mil galinhas e 4.800 bodes. Além das doações para os parceiros mundiais de serviço humanitário da igreja, foram feitas contribuições para organizações locais de Manila, Filipinas, cidade de Nova York, Londres, Inglaterra, Gilbert, Arizona e Salt Lake City, Utah.
182 cartões de abastecimento e passes de ônibus. A irmã Sharon Eubank, conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro e diretora dos Serviços Humanitários SUD, entregou cheques para o Utah Food Bank, para o I Care for Kids e para o Utah Refugee Connection. Em dezembro, o concerto anual de Natal do Coro do Tabernáculo foi uma brilhante apresentação de muitas das tradições que o público aprendeu a amar. A convidada do ano, Christine Chenoweth, acrescentou seu grande talento à tradição do concerto, que tem apresentações teatrais, números de dança e narração de histórias atemporais. Esse é o presente para o menino Jesus. Ao todo, cerca de 600 artistas subiram ao palco, emocionando mais de 60 mil espectadores nas apresentações ao vivo. A seguir, a igreja anuncia novas diretrizes para as famílias e os missionários, que vão ajudá-los a se manterem conectados. E ainda por vir, uma visão detalhada do Templo de Roma, Itália. Fiquem conosco. Como santos dos últimos dias, nós nos acostumamos a pensar na igreja como algo que acontece em nossas capelas, com o apoio do que acontece no lar. Precisamos fazer um ajuste desse padrão. É hora de uma igreja centralizada no lar. Na Conferência Geral de outubro, o presidente Russell M. Nelson com o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, anunciaram um novo horário de reuniões dominicais de 2 horas. Essas mudanças pretendem trazer um novo equilíbrio e conexão entre o ensino do Evangelho na igreja e no lar. Amamos nossos missionários. E os missionários amam sua família e desejam se comunicar com ela. Em fevereiro, a primeira presidência da igreja anunciou uma atualização nas diretrizes para a comunicação entre os missionários de tempo integral e sua família. Além das cartas e e-mails, agora, os missionários podem telefonar para casa ou iniciar um bate-papo online. Isso é algo incrível que terá resultados maravilhosos e positivos para as famílias e para os missionários. O Senhor incutiu em minha mente a importância do nome que Ele decretou para a sua igreja. Em seu empenho contínuo para melhor refletir seu nome e seu compromisso para com Jesus Cristo, a igreja está consolidando e renomeando seus sites e canais de mídia social. O site lds.org foi renomeado para churchofjesuschrist.org. E a sala de imprensa Mormon, em inglês, agora se chama newsroom.churchofjesuschrist.org. Em nome da primeira presidência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tenho a satisfação de anunciar uma contribuição de $2 milhões. Um momento emocionante de apoio de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e do Family Search International, visto por milhares de participantes da Rootstack 2019 no Centro de Convenções de Salt Lake City. Iniciou seu primeiro dia com uma doação de $2 milhões da igreja, apresentada pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Michael, oramos para que, por meio dessa doação e da parceria contínua entre a Igreja e o Museu Afro-Americano Internacional, milhões e milhões de filhos de Deus sejam abençoados com o maior senso de conexão, inclusão e propósito. Os recursos apoiaram a criação de um centro de história da família dentro do Museu Afro-Americano Internacional em Charleston, Carolina do Sul. Quando concluído, o museu abrigará mais de 3.700 metros quadrados de exibição de artefatos, atrações educativas e um banco de dados genealógicos sempre em expansão que os visitantes poderão acessar dentro do Centro de História da Família do museu. Entre os convidados especiais que participaram da convenção Rootstack estavam o curador e diretor executivo do museu, Michael Bower Moore, e Martin Luther King III. A presidente-geral da Sociedade de Socorro, Jim Bibinga, e o marido, e a presidente-geral das moças Bonnie H. Gordon e o marido, viajaram para a África Ocidental no início de março. Durante a viagem de 11 dias, as líderes visitaram Gana, Nigéria e Côte d'Ivoire, ou Costa do Marfim.
Em primeiro lugar na agenda estava o encontro com a primeira-dama de Gana, para conversar sobre os programas da igreja para as mulheres e os jovens e sobre os serviços humanitários da igreja. Podemos sentir seu genuíno zelo pelas pessoas. Ela faz muito por seus cidadãos, as mulheres, as crianças, e senti imensa afinidade com ela. Senti como se fôssemos simples avós que íamos nos sentar e conversar sobre nossos filhos e netos e sobre os desafios do mundo. Enquanto estavam em Accra, também ministraram a vários membros na casa deles. Vocês são maravilhosos. O propósito de nossa visita é nos reunir com os santos para dar algumas instruções às irmãs, ouvir seus desafios, sentir seu coração e fazer com que saibam que nós as amamos. Na capela, a irmã Bingham participou de um programa piloto de alfabetização do Evangelho, que ensina as mulheres a ler, ao mesmo tempo em que ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Temos a oportunidade de ensinar, amar e estar com as irmãs para ver a vida pela visão delas. Esperamos compreender mais sobre a vida na África, sobre algumas das coisas excelentes que elas comemoram e alguns dos desafios e das coisas que lhes tiram o sono. Amo vocês, muito obrigada. E continuem com tudo de bom que estão fazendo. No sudoeste americano, a irmã Reina Ayar Burto, da Presidência Geral da Sociedade de Socorro, reuniu-se com santos dos últimos dias do Novo México e Arizona no início de novembro. Aqui, missionários jovens e seniores estão reunindo histórias orais de membros idosos da tribo, a fim de preservar suas histórias e seu idioma, porque muitos membros da nova geração falam apenas inglês. Você vai voltar para visitá-los? A irmã Burto pôde ver como funciona o processo durante as visitas à casa das pessoas. Minha fé foi fortalecida porque estou aqui, entre essas pessoas especiais. E sei que elas continuarão a florescer como a rosa no deserto. O elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, e Bob Woodward, renomado jornalista investigativo do Washington Post, participaram de um fórum importante realizado em Washington, D.C. Em 1972, Todd Christofferson, na época com 28 anos, era secretário jurídico do juiz John J. Sirica. Juntos foram os primeiros a ouvir os áudios que demonstravam a cumplicidade do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em um caso infame de ocultação de dados conhecido como Watergate. No cerne de um esforço para descobrir a verdade estavam os jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. A descoberta de informações culminou com a renúncia de Nixon. Mais de 400 pessoas, incluindo jornalistas, políticos, professores e estudantes, lotaram o auditório. Se houvesse um advogado corajoso em seu meio, que fosse e batesse o punho dizendo: você é o presidente dos Estados Unidos, você não pode fazer isso. Até nas pequenas coisas, acho que temos que tomar cuidado. Quando parece que você não será apanhado, não importa, ou é algo muito pequeno, não acho que se possa abrir uma exceção. A seguir, uma lista de tirar o fôlego de novos templos anunciados no mundo e cerimônias de abertura de terra. E mais tarde, uma visão geral das influências arquitetônicas e históricas do Templo de Roma, Itália. Temos hoje a satisfação de anunciar os planos para a construção de mais 12 templos. Começaremos pelo anúncio do presidente Nelson dos templos do hemisfério ocidental e vamos para o sul, até a América Latina, para o templo de Mendoza, Argentina. Esse templo será o quarto na Argentina, um país onde residem quase 1 milhão de santos dos últimos dias. A seguir, iremos para o norte, até o Brasil, para onde será o templo de Salvador, Brasil. Há 6 templos em funcionamento no país, com outros 2 em construção e 3 outros anunciados, mas ainda não iniciados. Vamos para a América Central, até aquele que será o 14º templo do México, o Templo de Puebla, México. Há aproximadamente 1,5 milhão de santos dos últimos dias no México. Nossa próxima parada é em Yuba City, Califórnia. O templo de Yuba City, Califórnia, será o 8º templo na Califórnia. Cruzando os Estados Unidos até o Caribe, o templo de San Juan, Porto Rico, será o primeiro templo de Porto Rico, onde residem mais de 23 mil santos dos últimos dias.
A abertura de terra será realizada no sábado, dia 4 de maio. Cruzando o Atlântico, passamos em Cabo Verde, onde residem cerca de 15 mil santos dos últimos dias. Esse conjunto de ilhas, que fica a cerca de 560 quilômetros da costa noroeste da África, terá seu primeiro templo na capital chamada Praia. A abertura de terra do Templo de Praia Cabo Verde ocorrerá em 4 de maio. Vamos para o leste, ao continente africano, a futura localização do Templo de Lagos, Nigéria. O segundo templo na Nigéria e o nono na África. Atravessando a África para o Sudeste Asiático, o Templo de Phnom Penh, Camboja, será o primeiro construído no Camboja e o nono na Ásia. E cruzando o Mar do Sul da China para as Filipinas, o Templo de Davao, Filipinas, será o sexto templo dessa nação insular de 107 milhões de pessoas. Atravessando o Mar das Filipinas para o Pacífico Ocidental, chegamos à futura localização do Templo de Digo, Guam. Esse será o primeiro templo de Guam. A abertura de terra desse templo será realizada em 4 de maio. Indo para o sul, do outro lado do Mar de Coral, chegamos ao que será o Templo de Auckland, Nova Zelândia. Esse será o segundo templo da Nova Zelândia, depois do Templo de Hamilton, Nova Zelândia, que está fechado para a reforma. E voltando para a América do Norte, chegamos ao sul de Utah, a futura localização do Templo de Washington County, Utah. Esse será o 20º Templo de Utah. Encerramos nossa lista de 12 novos templos, mas há muitas outras dedicações importantes e atualizações sobre os templos ao redor do mundo. Na América Latina, o Templo de Barranquilla, Colômbia, se tornou o templo de número 161 em funcionamento da igreja, após sua dedicação em 9 de dezembro de 2018. Ele foi formalmente dedicado pelo presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Irmãos e irmãs, temos o prazer de dar-lhes as boas-vindas ao local do templo. Antes da dedicação, o presidente Oaks e o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, reuniram-se com os convidados fora do templo para a cerimônia de colocação da pedra angular. O selamento da pedra angular é uma importante e simbólica conclusão da construção do templo. Esse é o segundo templo do país e o 19º templo da América do Sul. Ele atende cerca de 35 mil santos dos últimos dias nas regiões do norte da Colômbia. Atravessando o Pacífico de volta para as Ilhas das Filipinas, o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, presidiu a cerimônia de abertura de terra do Templo de Urdaneta, Filipinas, no dia 16 de janeiro. Há mais de 750 mil santos dos últimos dias morando nas Filipinas. No Sudeste Asiático, foi realizada a abertura de terra do Templo de Bangkok, Tailândia, em 26 de janeiro. O presidente da área Ásia, o elder David F. Evans, presidiu a cerimônia. Cruzando o Pacífico até as montanhas do oeste, foi realizada a abertura de terra do Templo de Pocatello, Idaho, em 16 de março, com o elder Wilford W. Anderson presidindo a cerimônia. O Templo de Pocatello é o sexto de Idaho, um estado com quase 500 mil de santos dos últimos dias. Com o passar do tempo, os templos precisam inevitavelmente de renovação e reforma. Durante a Conferência Geral de outubro do ano passado, o presidente Russell M. Nelson falou sobre os templos que seriam fechados para a reforma. O templo de St. George, Utah, será fechado no dia 4 de novembro deste ano e espera-se que seja reaberto em 2022. O templo de Salt Lake também será fechado para a reforma. Serão anunciadas as datas dessa e de outras reformas. Logo mais, o registro de lembranças profundamente pessoais como arte. As pinturas do presidente Henry B. Eyring estão expostas no Museu de História da Igreja. Essa história e muito mais em Notícias. O elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, foi para Buenos Aires, Argentina, no final de setembro, para representar a igreja e seu trabalho de auxílio humanitário no Fórum Interreligioso do G20. Jesus ensinou que devemos cuidar dos pobres e necessitados. Cremos que essa é uma de nossas obrigações fundamentais como povo e como igreja. Em setembro passado, os líderes da igreja tiveram a oportunidade especial de se reunir com a primeira-ministra da Nova Zelândia e presenteá-la com o registro de 2 volumes de sua história da família. Sua Excelência Jacinda Ardern cumprimentou o elder O. Vincent Halleck, presidente da área Pacífico, e o elder Ian S. Ardern, da presidência da área, e também tio da primeira-ministra.
Tendo se tornado primeira-ministra aos 37 anos de idade, Jacinda Ardern é a mais jovem mulher chefe de governo do mundo. Como líderes religiosos, ocupamos uma posição de confiança na vida das famílias e, portanto, temos grande responsabilidade por sua segurança e seu bem-estar. Em outubro, a irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, se uniu a outros líderes comunitários e religiosos de Utah para exortar as pessoas a se unirem na proteção das crianças contra o abuso infantil. Ao combinarmos esforços, creio que veremos grandes coisas acontecerem. Em dezembro, a Associação de Profissionais Santos dos Últimos Dias de Nova York realizou seu banquete anual na histórica igreja de Riverside, em Manhattan. O elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, foi orador principal, dirigindo-se a um público que representava inúmeras denominações e prestando homenagem ao rabino Joseph Potesnik, um proeminente líder judaico da cidade de Nova York. Viemos aqui hoje com diferentes formações e crenças, mas que continuemos a levar a luz e o amor uns para os outros. Por mais de 30 anos, o rabino Potesnik ajudou a comunidade interreligiosa enquanto transmitia seu programa de rádio Religion on the Line. Durante o evento Silicon Slopes Tech Summit, realizado no final de janeiro, foi feito um convite no site justserve.org, patrocinado pela igreja, aos participantes e às pessoas da comunidade local, para que ajudassem a fornecer refeições para crianças famintas nos Estados Unidos. Temos a meta de produzir 1 milhão de refeições até o final deste projeto. Em parceria com a Feeding Children Everywhere e a Brainstorm, além da Just Serve, mais de 5.000 voluntários ajudaram a fornecer refeições para os necessitados. A seguir, é bem mais do que uma rápida visualização. Quando voltarmos, vocês terão uma visão do propósito e da promessa do Templo de Roma, Itália. Nos arredores da Roma moderna, um novo centro religioso emergiu perto da aldeia de Latinchina Buffalota, em homenagem à famosa cidade da qual recebeu seu nome. Os 3.716 metros quadrados do Templo de Roma, Itália, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias exibem traços arquitetônicos da Roma Antiga. Uma influência duradoura que tem influenciado o mundo, na arte e na arquitetura por 2.000 anos. É muito belo. O trabalho foi realizado de modo muito profissional e perfeito. O intuito era que todas as pessoas que ali entrassem sentissem como se estivessem em um local italiano. Reconheceriam isso por causa dos materiais utilizados, do projeto e dos arredores. Em 1997, a igreja comprou uma fazenda de mais de 6 hectares. Quando a igreja comprou o terreno, sem dúvida, ninguém sabia exatamente o que iria acontecer ali. Mas os membros começaram a chamar aquela propriedade de local do futuro templo. Durante a Conferência Geral da Igreja de outubro de 2008, o presidente Thomas S. Monson anunciou planos para a construção de um templo em Roma. 2 anos depois, ele realizou a abertura de terra do projeto. Foi um dia grandioso para mim, para minha família e para todos os santos da Itália. Agora, os membros italianos celebram outro dia histórico: o término do seu templo tão esperado. Tenho um sentimento muito forte, porque finalmente temos um templo aqui na Itália. Agora meus filhos terão mais oportunidades de ir ao templo do que eu tive quando era jovem. Sou da Sicília, de modo que eu só podia ir ao templo uma vez por ano. É realmente uma grande oportunidade e bênção para todos os santos da Itália, poder voltar à casa de nosso Pai Celestial. As paredes da estrutura sagrada encurvada, recobertas de granito bianco-sardo, são inspiradas no design oval da época barroca. O templo também inclui um impressionante conjunto de vitrais inspirados em oliveiras. Pensei imediatamente que a igreja de San Carlo, em Quattro Fontane, poderia ser a inspiração para o templo. Isso gerou esse conceito, bem no início do projeto, de um templo encurvado, tanto no exterior quanto no interior. Os melhores materiais podem ser vistos em todo o Templo de Roma, Itália. Desde as pedras do piso provenientes do norte da Toscana e o mármore da Espanha,
até os trabalhos de marcenaria em mogno, radica e cerejeira, e também os utensílios de vidro de Veneza, todos criados e instalados por artesãos e artífices da melhor qualidade. O templo é uma expressão de nosso amor e de nossa devoção ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nada é bom demais para o Senhor. Um destaque estrutural é a extraordinária escadaria do grande saguão de entrada do templo. Uma verdadeira obra de engenharia. Ela está conectada apenas nas partes superior e inferior. É essencialmente uma escada flutuante, evidentemente na forma de elipse. O projeto oval é uma reminiscência da Piazza del Campidoglio de Michelangelo. É algo para ser admirado. O intricado padrão elíptico da praça se faz ver no piso, no teto e na escadaria, e rodeia um incomparável lustre de vidro soprado, que incorpora o modelo de folha veneziano. Há pinturas originais em todas as áreas do templo, incentivando os convidados do templo a se lembrarem de Jesus Cristo, de seus ensinamentos e de segui-lo. Esta obra de arte do batistério retrata o batismo do Salvador. O propósito do batistério é condizente com o exemplo do Salvador de entrar nas águas do batismo e com seu mandamento de que todos precisam ser batizados. Aqui, os frequentadores do templo podem agir em favor de pessoas que não tiveram a oportunidade de ser batizadas nesta vida. Pisos de pedra envolvem uma fonte oval adornada com folhas de acanto em estilo romano, erguida por 12 bois que representam as 12 tribos de Israel. Obras de arte mais majestosas decoram a sala de instruções, onde os membros devotos aprendem sobre o amor de Deus, a criação e o propósito da vida. O mural revela um magnífico cenário que retrata a paisagem da Itália, desde a zona rural até o mar. Castiçais cristalinos e cadeiras pintadas à mão realçam o ambiente barroco da Sala das Noivas. E nas salas de selamento, as famílias são unidas para sempre, o que é demonstrado pelo reflexo aparentemente interminável dos espelhos que simboliza a eternidade. A sala celestial simboliza a progressão para alcançar o céu. Um requintado lustre de cristais, feito à mão, é o ponto central da sala, acentuado por uma elegante mobília feita à mão por artesãos italianos, até em seus detalhes mais complicados. Em nossos templos sagrados estão disponíveis os mais sagrados e importantes sacramentos ou ordenanças que recebemos como membros de nossa igreja. E essas ordenanças proporcionam paz. Elas nos dão propósito. São uma fonte extraordinária de alegria. Um dos elementos mais marcantes do terreno do templo, o centro de visitantes, uma obra de arte por si só. Quando vi a estátua do Salvador, o Christus, e as dos 12 apóstolos, foi um impressionante momento espiritual para mim. De frente para o templo, por meio de janelas amplas, uma estátua em tamanho real do Christus, acompanhada pelos 12 apóstolos originais, exceto a figura de Paulo, que substitui a de Judas Iscariotes. São réplicas das estátuas de Bertel Thorvaldsen, que se encontram na Igreja de Nossa Senhora na Dinamarca. A Igreja Luterana deu permissão especial para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias escanear digitalmente as estátuas originais a fim de criar essas réplicas. Elas foram esculpidas em mármore Carrara, tirado da mesma pedreira da Toscana, do Davi de Michelangelo. Um mural original retratando oliveiras em um campo italiano complementa o templo sagrado. Os visitantes também podem ver um modelo do Templo de Roma, mostrando um corte de seu interior em uma réplica exata. O centro de visitantes, o alojamento do templo e a capela se conectam ao templo por meio de uma praça, em estilo italiano calçada com travertino nativo. A igreja tem feito grandes esforços de preservação, usando paralelepípedos de basalto reciclados de 100 anos de idade das ruas de Roma, para calçar a rotatória do templo. Se prestar atenção, em algumas dessas pedras, poderá ver as ranhuras causadas pela passagem das rodas de antigos carroções.
Além disso, a igreja preservou os pinheiros italianos da propriedade, que agora proporcionam um ambiente tranquilo e sombreado ao longo da escada que leva ao templo. Também foram preservadas oliveiras da antiga fazenda e antigas oliveiras do norte da Itália, com 400 a 500 anos de idade, foram plantadas na praça. Sempre que cortamos as raízes de uma oliveira, elas brotam. Algumas pessoas sugerem que talvez esse seja um símbolo de esperança na ressurreição. Roma, com seu passado histórico, agora tem um belo, novo e histórico acréscimo. Depois da dedicação, o Templo de Roma, Itália, será o templo de número 162 em funcionamento de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha esperança verdadeira é que todas as pessoas que vierem ao templo e ao centro de visitantes sintam a alegria que será evidente. Trechos de O Cristo Vivo, Testemunho dos Apóstolos. O documento original O Cristo Vivo foi impresso em 1º de janeiro de 2000. Estes trechos foram gravados na dedicação do Templo de Roma, Itália. Oferecemos nosso testemunho da realidade da vida incomparável de Cristo e do infinito poder de seu grande sacrifício expiatório. Seu evangelho era uma mensagem de paz e boa vontade. Ele pediu a todos que seguissem seu exemplo. Ele caminhou pelas estradas da Palestina, curando os enfermos, fazendo com que os cegos vissem e levantando os mortos. Ele ensinou verdades eternas, a realidade da existência pré-mortal, o propósito da vida na Terra e o potencial que todos os filhos e filhas de Deus têm em relação à vida futura. Ele deu sua vida para expiar os pecados de toda a humanidade. Seu sacrifício foi uma grandiosa dádiva vicária em favor de todos os que viveriam sobre a face da terra. Ele foi o primogênito do Pai, o Filho unigênito na carne, o Redentor do mundo. Ele levantou-se do sepulcro para ser feito as primícias dos que dormem. Declaramos solenemente que seu sacerdócio e sua igreja foram restaurados na terra. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Testificamos que ele voltará à terra, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Ele governará como Rei dos Reis e reinará como Senhor dos Senhores. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará em adoração perante ele. Cada um de nós será julgado por ele, de acordo com nossas obras e os desejos de nosso coração. Prestamos testemunho, como apóstolos seus devidamente ordenados, de que Jesus é o Cristo vivo, o Filho imortal de Deus. Ele é o grande Rei Emanuel, e hoje se encontra à direita de seu Pai. Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. Esse foi A Igreja no Mundo, de abril de 2019. Para ver online a Igreja no Mundo, acesse newsroom.churchofjesuschrist.org.